Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, o versículo de número 12. Assim está escrito: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O texto que vamos meditar, falando nesta oportunidade, o que é o pecado e o que ele faz na vida das pessoas. Nós aqui encontramos a maneira como ele entrou. Sempre é bom referir que Deus, ao criar o homem à sua imagem e à sua semelhança, o fez num estado de santidade, de pureza, de inocência. Colocou-o no jardim do Éden para desfrutar de tudo quanto Deus havia feito e criado. Inclusive, deu a ele o domínio sobre todas as coisas. No entanto, com o passar do tempo, Deus tinha dado uma advertência acerca de uma árvore que estava no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, que nela eles não poderiam comer do fruto daquela árvore. De todas as demais, eles estariam liberados, não teria problema nenhum. Mas daquela, o Senhor Deus disse: não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porque Deus deu o jardim do Éden, colocou uma árvore e colocou como que se uma advertência para que eles não comessem daquele fruto. Ora, uma vez que Deus havia criado o homem à sua imagem e semelhança, dotado o homem do livre-arbítrio, a liberdade de escolha, para que ele não servisse a Deus de maneira automática e não tivesse a liberdade de escolher. Deus o fez como prova do seu amor, o seu plano maravilhoso, mas deu ao homem esta condição, a liberdade de ele escolher entre uma coisa e outra. Então, a proibição desta árvore certamente deveria ser para que o homem pudesse ter inteligência na escolha que fizesse, para que continuasse obedecendo ao Senhor. Uma vez que tudo estava sobre o domínio dele e uma única árvore que Deus, então, disse que não comesse dela, foi justamente esta que, num determinado dia, o adversário se apresentou diante de Eva numa serpente falante. E aquilo trouxe a ela um encantamento e perturbou toda a mente dela. Ela ficou totalmente confusa, porque o adversário colocou dúvida na palavra de Deus, e Eva alimentou-se dessa dúvida e criou nela um desejo, então, de comer daquela árvore, porque, segundo Satanás, se abririam o entendimento de Eva e de Adão, e eles seriam semelhantes a Deus, conhecendo o bem e o mal. E isso soou como uma coisa boa no coração dela, visto que já estava com a mente transtornada, o coração perturbado. Não atentou para a advertência que Deus havia feito. E o resultado é que comeu ela e deu ao seu esposo Adão, ele comeu, e ambos então perderam a inocência diante de Deus, sentiram-se agora culpados por fazer uma coisa que Deus tinha dito para não fazer, mas o fizeram. Deus, como sempre, apareceu na viração do dia para conversar com eles, como fazia todos os dias. Naquele dia, Adão e Eva se esconderam, julgando que poderiam se esconder de Deus. Mas isso só cabe na mente humana. E, por insistência de Deus, ele, sabendo que não poderia mais se esconder, ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi e escondi-me, porque estava nu. O Senhor disse: comeste tu da árvore que eu te disse que não comesse? Veja que Deus foi no ponto-chave. Deus não chegou e perguntou: Adão, o que aconteceu? Conta para mim o que foi que aconteceu. Não, Deus disse: comeste tu daquela árvore?
Foi a única que Deus avisou que não deveriam fazer. E o que fez Adão? A mulher que tu me deste, comeu, ela me deu e eu comi com ela. O Senhor Deus falou com a mulher falou, a serpente me enganou. E a partir dali começou um desencontro. E aí entrou então o pecado. O que é o pecado? É transgressão, é desobediência, é não atentar para o que Deus havia dito, é ir contra o propósito estabelecido por Deus. E o que ocorreu agora? Bem, perderam a comunhão com Deus, perderam a inocência, Deus julgou com justiça, os expulsou do jardim do Éden, colocou um querubim com a espada flamejante para que eles não retornassem mais ao jardim e passaram a viver agora a maior parte da sua vida fora do jardim, fora da comunhão com Deus, enfrentando problemas, sofrimentos, dores, cansaço, fadiga e a limitação na idade, porque eles foram criados para a eternidade. Mas a partir dali, da desobediência que caracteriza o pecado, que é transgressão, é iniquidade, é desobediência, é errar o alvo, é sair fora do caminho estabelecido por Deus, eles então acharam-se fora de tudo isto. E como diz a Escritura, por um homem entrou o pecado no mundo, e como ele era a matriz que Deus havia feito, e através dele a descendência humana iria se multiplicar, então como o primeiro homem já estava contaminado pelo pecado, tudo que ele gerasse a partir de então seria gerado com a marca do pecado, a separação, a corrupção, a maldade, o engano, a violência, tudo isso está inserido numa vida pecaminosa. E Adão então começou a gerar filhos, e estes filhos foram gerando outros e mais outros, e chegou ao nosso dia esses 8 bilhões de habitantes na face da Terra, todos eles nascidos em pecado, gerados em pecado, nascidos em pecado, vivendo uma vida de pecado, separados de Deus, inimigos de Deus, vivendo no prazer, na prática do erro, do engano, da mentira, da vantagem, da impureza, da incredulidade. Todas estas coisas, elas se resumem numa vida de pecado, ou seja, uma vida separada de Deus. Uma vez que eles estão separados de Deus, porque diz que por um homem entrou o pecado no mundo e através do pecado entrou a morte, algo que não existia no jardim do Éden. Mas entrou também a morte, por isso que todos pecaram. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O pecado é uma barreira que impede a humanidade de se aproximar de Deus. O profeta Isaías, anunciando, disse: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, de tal maneira que não vos ouça. E quando os homens procuram justificar-se diante de Deus, apresentando a sua justiça própria, Deus a considera como sendo trapos de imundícia. Elas não têm poder nenhum para resolver a situação da humanidade diante de Deus. Veja alguns pontos do que a Bíblia fala de uma vida em pecado. O que é uma vida em pecado? Em 2 Pedro, no capítulo 2, o versículo 13, está escrito assim. 2 Pedro 2 e 13. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Então são nódoas, são manchas, são marcas que ficam na vida da pessoa e não tem como removê-las. Quando o apóstolo João escreveu a primeira epístola, no capítulo 3, o versículo
versículo 4 diz assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Em outro texto, ele diz o seguinte, que se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. E se dissermos que não pecamos, estamos querendo fazer Deus de mentiroso. E a palavra dele, então, não está em nosso coração. Então, veja que o pecado é uma mancha, é uma separação, é uma prática de iniquidade, coisas manchadas, repugnantes diante do Senhor nosso Deus. Mas observamos também que o pecado, ele é considerado como uma enfermidade, uma chaga mortal. O profeta Isaías, no capítulo 1 e o versículo de número 6, ele deixou registrado assim. Vamos encontrá-lo. Isaías capítulo 1, versículo 6. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres não exprimidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. Então, observa aqui o que é o pecado na vida da humanidade. Em primeiro lugar, ele é uma mancha que ninguém pode tirar. Entre os homens não está a condição de tirar esta mancha. Através do profeta Isaías, é uma enfermidade que ninguém pode curá-la. E no capítulo 1, o versículo 4 de Isaías, encontramos: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Por conta disso, sereis castigados, e toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Então, observamos aqui que é uma carga que ninguém pode remover. A semelhança de um jugo, um cabresto colocado na vida do ser humano, e quem está no domínio do pecado é Satanás, que foi originado por ele. O primeiro pecado foi quando ele quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. O Senhor Deus o destronou de lá e ele foi lançado fora da presença de Deus. Ele perdeu o convívio, a oportunidade que lá tinha e se transformou num arqui-inimigo de Deus, não podendo ele lutar contra o próprio Deus. O que é que Satanás faz? Ele vai atingir a criatura, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, para mantê-lo sobre o domínio da escravidão e alimentar no coração da humanidade os prazeres, os desejos que são gerados por uma vida de pecado. Porém, que ele só mostra os deleites, os prazeres, as alegrias que o pecado pode trazer. Mas ele não revela que esses deleites e prazeres e alegrias são algo momentâneo, que a partir do momento em que a pessoa está desfrutando desta vida pecaminosa, ele está sentenciando para uma separação eterna de Deus, para sofrer as consequências de uma condenação por estar em pecado e ser inimigo de Deus. E é também como que uma corda que ninguém pode quebrar esta corda. Veja o que Salomão deixou escrito em Provérbios, no capítulo 5, o versículo 22. Olha o que está escrito. Quanto ao ímpio, suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Então, é isto realmente o que o pecado faz na vida da pessoa. Toda pessoa que nasceu, que continua vivendo no seu estado natural de pecado,
ele se constitui como inimigo de Deus, ingrato, profano, imoral, irreconciliável, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, vive numa prática desenfreada da corrupção, da maldade, do engano e da mentira. Isso tudo são frutos do pecado na vida da pessoa, do ser humano. E ele está preso por este laço de ações que o adversário propõe diante das pessoas, com o engodo de que aquilo vai trazer para eles alegria, felicidade e de que eles são totalmente livres, quando, na verdade, à luz da palavra de Deus, eles estão presos e amarrados pelo poder do pecado e não têm força de se libertar. E o que é que o pecado faz? Qual é o resultado do pecado na vida das pessoas? Bem, as pessoas vivendo em pecado, eles não desfrutam da paz de Deus ou da paz com Deus. Porque a paz só é encontrada em Deus. Uma vida de pecado é uma vida que não tem paz. Uma vida de pecado é uma vida também que está longe da comunhão com Deus, porque o pecado o separa de Deus. Então, não tem também a comunhão com Deus. Uma vida de pecado tira do ser humano a sua liberdade. Ele não tem liberdade, ele é obrigado a viver na prática constante do pecado, porque ele está escravizado por Satanás. Também, a vida que o Senhor Deus prometeu para a humanidade, esta vida está comprometida quando ela está a serviço do pecado. É uma vida que se corrompe, que se contamina e que está limitada no tempo e no espaço, e haverá uma consequência desta vida vivida no estado de pecado. Tira também do homem a glória que Deus colocou sobre ele, que a glória de Deus manifestava-se na vida do homem, ele perde isto e tirou também, desviou do caminho do céu, o caminho da eternidade com Deus. Então, isto é o pecado. O que é o pecado e quais os resultados que ele opera na vida das pessoas. Então, observe aqui. O que é o pecado, então? O pecado é uma mancha que ninguém pode tirar. O pecado é uma enfermidade que ninguém pode curar. O pecado é uma carga que ninguém pode tirar. E o pecado também é um jugo de escravidão que as pessoas vivem oprimidas. E é uma corda com a qual as pessoas se amarram e vão à morte, às consequências de enfrentar a Deus para o julgamento. E o que o pecado faz na vida da pessoa? Priva ela da paz, da comunhão com Deus, da liberdade para viver, de desfrutar a própria vida, de ser partícipe da glória de Deus, porque a palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E por fim, rouba e priva o homem de ser encaminhado para o céu. Então aqui está o que é o pecado e quais são os resultados dele na vida da pessoa. Então, se ninguém pode tirar a carga, tirar a mancha, tirar a enfermidade, tirar o jugo, tirar essas cordas que amarram, como resolver a situação da humanidade no seu estado de pecado? Visto que Deus, olhando do céu à terra, está aqui em Romanos, diz-nos o seguinte, no capítulo 3, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Por quê?
porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, nós dissemos aqui que o pecado traz como salário, como consequência, a morte. Isso é o que está estabelecido. Agora, uma vez que sabemos o que é o pecado e o que ele faz na vida das pessoas, qual é a condição ou de que forma a pessoa pode deixar uma vida de pecado, de sofrer as consequências do pecado e passar a viver uma vida de comunhão com Deus e desfrutar os resultados da salvação. Bem, é aí então que entra o propósito de Deus para reconciliar a humanidade através do Senhor Jesus Cristo. E diz-nos a palavra que tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. Jesus, o Filho unigênito de Deus, então, foi enviado por Deus na plenitude dos tempos e ele veio para viver e habitar entre nós com o objetivo de, ao término da sua vida, oferecê-la em sacrifício santo, puro e agradável diante de Deus. Então, Jesus, quando veio, Jesus não nasceu em pecado, Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, portanto, não tem o gene do pecado, nasceu de maneira natural, porém a concepção foi sobrenatural. O único homem que viveu nesta terra sem pecado, do começo ao fim, chama-se Jesus Cristo. Ele foi o enviado de Deus para resolver este problema diante da humanidade. Então Jesus veio, realizou a sua obra, o seu ministério, foi levado a julgamento, a sua crucificação, morte, ele entregou-se à morte em favor da humanidade no alto do Gólgota. Ele disse: Pai, está consumado a obra que me destes a fazer. Pedro, quando escreve a sua epístola, diz: e levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Então Jesus veio e assumiu os nossos pecados, levou sobre o seu corpo lá no madeiro, no alto do Gólgota, para que nós, mortos ao pecado, pudéssemos viver através da justiça satisfeita por Cristo diante de Deus o Pai. Então, quando ele oferece a vida em sacrifício a Deus, Deus aceita, recebe, aprova e coloca este sacrifício à disposição da humanidade. Então, agora, através do sacrifício de Jesus, a sua morte expiatória, reconciliadora, propiciatória, esta morte que foi aceita por Deus em favor do pecador para a sua redenção, foi o preço de resgate, como o apóstolo Pedro escreveu, que nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, com prata ou ouro que por tradição recebemos dos nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que se ofereceu a si mesmo a Deus. Ele tem o poder de purificar as nossas consciências das obras mortas, para que passemos então a servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, o Senhor Jesus Cristo foi colocado como esta condição. Através de Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus foi enviado por Deus para ser o Salvador da humanidade, o libertador, o resgatador, para reconciliar. Ele, quando veio, ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, só em Jesus o homem pode ser salvo, liberto, transformado. Só Jesus pode tirar a mancha do pecado, só Jesus pode tirar a enfermidade do pecado, a carga que o pecado coloca sobre a pessoa, o jugo de escravidão, a corda do pecado
e tudo mais. Só Jesus pode tirar esse estado pecaminoso da vida humana através do seu sacrifício, quando ele convida a todos dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus veio para salvar. Então compete agora ao homem, ao ouvir a mensagem sobre o Evangelho de Jesus, a sua vida entregue como preço de redenção diante de Deus, colocado diante de nós, isto possa gerar fé no coração de cada um, para que ele entenda a sua condição de vida, separados de Deus, e a oferta de amor que Deus faz através de Jesus, o seu Filho, porque escrito está: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só pode remover e purificar-nos de todo e qualquer pecado o Senhor Jesus Cristo. Veja o que o apóstolo João deixou escrito na primeira epístola, no capítulo 3, versículo de número 5. E bem sabeis que ele, Jesus, se manifestou para tirar os pecados, os nossos pecados, e nele não há pecado. E no verso 8 diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Só Jesus tem este poder para desfazer estas ações malignas do pecado e estas limitações que ele impõe sobre a vida humana, como escravidão, mas com o pretexto de uma vida liberal, uma vida totalmente livre, porém livre e induzida à prática do pecado de todas as suas formas possíveis, e isto mantendo-os longe, separados e na condição de inimigos de Deus. Mas Jesus veio para desfazer esta inimizade, reconciliar com Deus a humanidade, porque ele entregou a sua vida como sacrifício. Então, a partir do momento em que Jesus selou com a sua vida, a sua morte, o derramar do seu sangue em favor da humanidade, Deus abriu pela graça uma oportunidade de salvação para toda a humanidade. Por isso que o evangelho é pregado a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Por que Deus mandou agora pregar este evangelho? Porque há no homem o livre-arbítrio. Ele não perdeu o livre-arbítrio. Ele continua com a liberdade de escolha. Mas ele vive num estado de escravidão do pecado que ele não consegue libertar-se. Mas a partir do momento em que ele ouve a palavra de Deus, que é palavra de vida, palavra que liberta, que transforma, ele pode avaliar a sua condição de acordo com a proposta de Deus para a salvação e vida eterna, arrepender-se do seu estado pecaminoso, colocar-se à disposição do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus é quem vai salvá-lo, perdoando, purificando, libertando, limpando, santificando e colocando-o no estado justificado e de pureza diante de Deus, com base no sangue de Jesus Cristo. Só assim o pecado pode ser removido da vida humana. Não existe outro caminho pelo qual o pecado seja removido. Só mesmo através de Jesus Cristo. E é o dom gratuito de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. João, ao escrever no Evangelho, disse: se, pois, o Filho do Homem vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Então, só Jesus é quem pode libertar o homem do seu estado pecaminoso. Quem sabe você que está ouvindo esta mensagem tomou ciência nesta oportunidade que você nasceu em pecado, vive em pecado e enquanto não tiver um encontro pessoal com Jesus, permanecerá nos seus pecados e se morrer nos seus pecados, você vai enfrentar uma eternidade separado totalmente de Deus. Mas enquanto há vida, você tem a oportunidade de, ouvindo a palavra, o evangelho da salvação por Jesus Cristo, de decidir crer em Jesus e colocar a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus Cristo, e ele então receberá, perdoará, transformará, libertará a sua vida e colocará dentro de você a certeza de salvação e a garantia de vida eterna. E você não irá mais enfrentar uma eternidade inimigo e separado de Deus, mas você irá à mansão celestial por meio de Jesus Cristo para viver uma eternidade na presença de Deus. E a partir do momento em que você vir a Cristo, você vai desfrutar esta paz maravilhosa que o Senhor Jesus tem para cada um que se chega à presença dele. Ele disse: a minha paz vos dou. Vai receber a comunhão com Deus. Aquela comunhão que foi perdida no Éden por Adão vai ser reatada, vai ser restaurada diante do Senhor nosso Deus. Você vai passar a viver e a desfrutar a liberdade em Cristo, liberdade de desfrutar a vida eterna com Deus. Vai receber também a vida espiritual. Ela vai ser despertada no seu interior. E a vida espiritual, a vida eterna, é uma vida plena, uma vida abundante, uma vida produtiva, uma vida realizada em Deus. Esta é a vida oferecida por Jesus. E vai também ter o direcionamento para o céu e um dia vai receber a glorificação, um corpo glorificado para estar para sempre na presença do Senhor. Então, observando o que é o pecado, os efeitos do pecado e o que só Jesus pode fazer em favor da humanidade, atente para isto. Considere esta mensagem, tome uma posição, decida-se ao lado de Jesus Cristo. Para lembrá-lo, mais uma vez, o que é o pecado? O pecado é uma mancha, o pecado é uma enfermidade, é uma carga, é um jugo, é uma corda, é uma desobediência, é uma rebeldia contra Deus. O que o pecado faz? Não deixa que o homem, no seu estado de pecado, desfrute de paz com Deus, não lhe permite a comunhão com Deus, não lhe permite a liberdade, não lhe permite desfrutar a vida verdadeira, não lhe permite desfrutar da glória de Deus e não lhe permite ser direcionado para o céu. O que Jesus fez? Jesus veio e com a sua vida em sacrifício abriu a oportunidade de salvação que Deus oferece a todos. Quando você ouve crer em Jesus, arrepende-se e o confessa como Senhor e Salvador da sua alma, você é liberto, você é salvo, você é transformado, você é purificado, justificado, santificado e apresentado diante de Deus. A partir de então, você desfrutará de paz com Deus, de comunhão com Deus, de liberdade em Deus, você desfrutará a vida eterna com Deus, você desfrutará da glória de Deus e você será encaminhado para o céu, à presença de Deus. Portanto, decida-te hoje por Cristo Jesus e experimente a salvação com todas as bênçãos que lhe acompanham. E certamente sua eternidade será com Deus na glória eterna. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje,
mas para todo sempre. Amém.